Muita gente me pergunta como eu utilizo um gimbal. E na verdade acho que a pergunta é um pouquinho antes disso, que é quando eu utilizo um gimbal. Quando eu utilizo um gimbal, quando eu não utilizo, quando a câmera vai num tripé ou não vai num tripé, ou quando a câmera só vai na mão mesmo, em algum sentido de alça, ou quando a gente monta um rig. E é isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo, que são os meus modos de gravação e quando eu escolho cada um deles, dependendo do tipo de job que eu vou fazer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então se vocês gostaram desse tema, já deem um like, se inscrevam aqui no canal e deem uma olhada já nos outros vídeos aí do canal. Mas isso que a gente vai falar hoje, que é qual sistema de gravação ou como a gente vai utilizar essa câmera para gravar é melhor para qual cenário. Muitos videomakers que vocês vão ver aí, normalmente eles têm já um kit montado, que são aquelas peças e elas pouco mudam. Isso normalmente a gente fala de pessoas mais de nicho. As pessoas que nicham bastante, normalmente a linha de trabalho delas de gravação e de edição não muda tanto assim, porque elas estão num determinado nicho. Mas para quem está começando e ainda não se descobriu no nicho, não sabe o que fazer ou tá pegando um monte de jobs diferentes, né? Casamentos, eventos, cursos online, video marketing, enfim, né? O que aparecer se faz. Aí é legal a gente ter vários sisteminhas de gravação e nisso eu vou mostrar para vocês em cada uma dessas áreas o que eu acho que para mim é o melhor resultado e a maior praticidade que a gente pode ter para gravar em diversos cenários. Então aqui tá basicamente os meus 4 sistemas de gravação. Um deles é a câmera na mão, que eu consideraria com uma alça aqui, né? A outra é a câmera num tripé, a outra é a câmera no gimbal e a outra é... Aqui está representado só a câmera, mas seria esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui no card para vocês, que é como eu montei um rig, né? Que seria que eu rigaria a câmera. Então, pessoal, vamos começar com a nossa alça, né? Que seria a câmera na mão, mas eu utilizo a alça, nesse caso, para duas câmeras, porque eu utilizo duas câmeras. Uma que está gravando aqui agora com a 16mm e aquela ali com a 50mm. E quando eu vou utilizar a alça? A alça eu diria que é quando vocês vão montar aqueles vídeos com takes rápidos que normalmente não vão se repetir e vão mudar muito de locação. Do que eu estou falando basicamente? Eventos, formaturas, ensaios, onde a gente tem vários cenários para a gente cobrir, a gente está com as duas câmeras e a gente está gravando normalmente coisas que vão ter muito slow motion, que daí a gente não esconde bastante a tremida da câmera na mão, mas a gente quer ter a praticidade de ter duas câmeras, ou uma câmera e uma lente, se vocês forem trocando essas lentes fixas da câmera de vocês, ou até mesmo se vocês utilizarem uma lente zoom, vocês podem usar uma alça simples e ter a câmera do lado. Ela se torna mais móvel, por exemplo, ao contrário do gimbal, que às vezes a gente fica um pouco engessado no quanto a gente pode fazer aquele movimento, ou quão perto do chão a gente pode chegar, ou quando a gente não quer chamar muita atenção, a gente vai utilizar a alça. A alça é a forma mais prática que eu vi de carregar a câmera, para a gente fazer pequenos ensaios de parque, por exemplo, o último ensaio que a gente fez, inclusive, foi todo com a câmera na mão, na alça. Duas câmeras, na verdade. Eu fui trocando, pegando a 56mm e a 16. Então, a alça é super prática quando a gente fala mais desse trabalho guerrilha, né? Que é o evento, que é o casamento, que é a formatura, que é o ensaio, que são esses trabalhos, assim, mais rápidos. Agora o rig, né, que é esse vídeo que eu fiz aqui, tá aparecendo para vocês, que é toda essa montagem que a gente faz em volta da câmera. Tem um monitor maior, ter mais funcionalidades, ter mais ergonomia. Por que a gente faz e a gente monta isso numa câmera? Por quê, pessoal? Porque quando a gente está fazendo trabalho nesse ambiente aqui, que é dentro de estúdio, onde a gente não vai variar muito luz, não vai variar a locação, a gente vai ter takes muito repetitivos, por exemplo, um fashion film ou até mesmo um ensaio de moda, onde eu vou ter um look já pré-definido e quando a gente está fazendo, por exemplo, lookbook, alguma coisa assim, a gente tem aquele fundo, a gente tem aquele set, troca o look, a câmera se mantém no mesmo padrão. Então a gente usa isso para a gente, ter mais ergonomia, né, no sentido de a gente está gravando aquilo ali por muitas horas, são trabalhos muito extensos, então o rig ele se torna mais confortável quando a gente vai fazer ângulos mais criativos também, e a gente tem uma tela maior para a gente monitorar a nossa exposição. Como a gente está no mesmo ambiente, não é legal que a nossa exposição varie muito, né? Então a gente tem um monitor para toda aquela visualização secundária, de como a gente já viu aqui no canal, eu já fiz um vídeo disso, de todas as funcionalidades que o monitor externo da câmera de vocês pode dar para vocês. Para isso eu utilizaria um rig, que é takes rápidos, mas também muito repetitivos. Agora os gimbals, né? Os nossos queridinhos gimbals. O pessoal me pergunta bastante quando eu utilizo o gimbal. Pessoal, é uma ferramenta que eu utilizo em usos mais específicos. Quando é que eu vou utilizar o gimbal especificamente?
Quando a gente tem algum trabalho que me exija muitos takes de caminhada, seguir pessoas, a gente tem que fazer muito take contínuo. Por exemplo, assim, ó, um tipo de trabalho que se faz muito é o trabalho de fazer real estate vídeos, né, que são vídeos imobiliários, onde a gente às vezes tem que circundar um objeto grande como uma casa, um prédio, e a gente tem que ter aquela câmera nivelada e sem tremer. E a gente precisa caminhar para isso porque o objeto é muito grande na nossa frente. Aí a gente vai ter o gimbal como nosso melhor amigo. Tem outros casos também que eu utilizo o gimbal, que é, por exemplo, assim, ó, para videoaulas ou anúncios em externa ou que tem uma dinâmica, né? Tem um dinamismo, onde a câmera não está parada no tripé, aqui, como vocês estão vendo, e eu tenho que seguir essa pessoa. A pessoa vai fazer alguma coisa, eu tenho que acompanhar ela. Mas como é um take contínuo ali, às vezes de 20 minutos, é um pouco mais longo, a gente utiliza o gimbal para justamente a gente esconder essa tremedeira do que seria uma câmera na mão em 20 minutos e a gente não vai utilizar nenhum tipo de slow motion. Então, basicamente, essa é a utilização do nosso gimbal. E, pessoal, o último, que é onde vocês estão, que é o nosso caro tripé. Quando é que eu vou utilizar o tripé nas minhas gravações? Bom, basicamente para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui. Eu estou me gravando sozinho, tem que deixar a câmera num tripé, não tem um operador de câmera, então o tripé vai nessas opções. Ou quando a gente está fazendo videoaulas, cursos, às vezes muitos criativos em seguida, né? Às vezes eu vou para um cliente, ele tem que fazer vários criativos, 20 criativos às vezes, a gente seta a câmera num tripé e a gente só vai variando esse ângulo de locações, mas para a gente não se cansar e a gente prestar mais atenção em roteiro, é muito legal a gente ter um tripé para essa solução, e o tripé é o que vocês mais vão utilizar, acho, na vida de vocês, por conta dessa versatilidade. Porque aí a gente entra num tema muito legal que a gente não precisa gravar só com uma das opções, a gente pode juntar esses estilos de acordo com o tipo de job que a gente precisa fazer. E aqui, pessoal, uma coisa muito legal que vocês vão encontrar, isso fica dica para vocês, vou deixar o link aqui na descrição, inclusive, que são esses quick releases aqui, ó, por exemplo. Isso aqui, na verdade, a nossa alça, ela é assim, né? Ela vem com esse pininho aqui. Eu coloquei isso aqui, que isso aqui vai na sapata da câmera. Por exemplo, assim, ó, eu tenho um platezinho embaixo da minha câmera, eu encaixo isso aqui. Isso aqui tem na minha alça e também, se vocês conseguirem ver aqui, ó, isso aqui tá também no meu gimbal. Eu tenho um aqui no meu gimbal e eu tenho um no meu tripé. Ou seja, para a gente variar esses estilos ali onde a gente tá é muito fácil, porque a gente simplesmente tira a câmera e coloca. É super prático, ó. Vou pegar aqui para vocês. A câmera, ela tá com a sapatinha aqui embaixo. A gente simplesmente vem aqui, ó, e a gente clica. A gente solta, a gente pode colocar ela aqui no gimbal, a gente vem aqui com ela e a gente, ó, clica. Então, fica muito mais prático da gente trabalhar assim, da gente colocar a câmera num gimbal, da gente colocar a câmera numa alça ou num tripé, para a gente juntar esses estilos. Onde é que eu juntaria estilos? Vou dar alguns exemplos para vocês, mas isso vocês vão vendo de acordo com a necessidade de vocês. Por exemplo, assim, quando eu estou fazendo um curso, que ele é multicâmera, onde eu quero mostrar no detalhe alguma coisa que está acontecendo, eu poderia sim colocar dois tripés com uma câmera em cada um, uma com uma grande angular e outra com a teleobjetiva, mas e se esse detalhe ele vai se movendo na cena? E se a gente não tem como saber onde ele vai, ou ele vai estar em diversos lugares diferentes, ou a pessoa vai se mover? Eu deixo a câmera mais aberta com um tripé e eu vou com o meu gimbal, com a câmera mais teleobjetiva, ficar ali em volta da pessoa, acertando o ângulo da câmera focada quando ela for mostrar isso. Então, a utilização do gimbal com um tripé. Ou, por exemplo, assim, estou num evento, num casamento, isso é o mais comum da gente acontecer, de fechar o pacote, às vezes, que a gente entrega na íntegra cerimônia. Eu coloco uma câmera no tripé, ou às vezes dois tripés com duas câmeras, para gravar contínuo tanto o noivo quanto a noiva, e eu fico com a alça com outras câmeras para a gente pegando aquele plano detalhe para a gente ir inserindo no meio do vídeo. Então fica bem legal isso, é um esquema de utilização, por exemplo, da alça com o tripé. Então, basicamente, que é quando eu vou utilizar um gimbal, o gimbal é bom para isso, é bom para aquilo, o tripé é bom para isso, é bom para aquilo, eu deveria usar a alça, gostei muito do rig, quando eu deveria montar um. Então, pessoal, isso é o trabalho de vocês que vai editar. Eu estou falando alguns tipos de trabalho e como eu penso o que eu vou precisar no trabalho. Por exemplo, estou me organizando para o trabalho amanhã, onde vai ser uma sessão só de vídeos de takes rápidos, vai ser um pequeno trailer, mas vai ser em dois ambientes diferentes. Eu vou só com a minha alça, com as duas câmeras, porque eu quero plano detalhe e plano aberto, porque eu vou trabalhar com duas fixas. Se eu fosse trabalhar com uma lente zoom, de repente talvez seria interessante a gente colocar essa câmera num gimbal, só que como eu sei que vai ter muita gente, tu carregar um gimbal assim no meio das pessoas às vezes pode ser um pouco perigoso. Então a alça fica um pouco mais discreta nesse tipo de trabalho. Então vai de acordo ali com o feeling de vocês. O legal é aos pouquinhos que vocês vão crescendo na carreira de vocês, é vocês irem adquirindo as ferramentas que vocês mais trabalham. Porque esse gimbal aqui, por exemplo, pessoal, eu tô com ele há uns 5 anos, eu acho.
E ele é um gimbal que eu não troco ele, não preciso, não tem necessidade, ele sempre tem utilização no meu kit, dependendo do tipo de job que eu quero fazer. Mas pessoal, para vocês entenderem um pouquinho melhor de como fazer isso, quando fazer e quando utilizar essas ferramentas, isso vocês vão aprender estudando técnica, estudando prática e vendo como o universo do vídeo realmente funciona. E é aí que eu faço o convite para vocês, meus queridos, de vocês acessarem e conhecerem o nosso Videoflix, que está com uma oferta incrível, um curso mega completo de vídeo, onde eu vou pegar vocês do absoluto zero, se vocês não tiverem câmera, até com o celular de vocês. A gente vai passar por todos os fundamentos do vídeo, a gente vai para uma parte muito legal que, se vocês ainda não têm câmera, eu falo algumas características que vocês deveriam prestar atenção na hora de comprar uma câmera, tanto para vídeo quanto para foto. E aí a gente vai para a nossa técnica, para a nossa prática, onde vocês também podem aplicar com o celular de vocês. E a edição, que eu digo que é a parte mais democrática de todos, que a gente só tem que ter o computador para a gente conseguir editar vídeos em alta qualidade. Eu ensino vocês os softwares do início ao fim. Esse curso está mega completo mesmo, pessoal. São mais de 140 aulas, mais de 25 horas de conteúdo, com uma comunidade maravilhosa. Então, o primeiro link aqui da descrição é o Videoflix para vocês conhecerem ele. E pessoal, fica aqui de bônus para vocês o meu curso completamente gratuito dos primeiros passos no vídeo. O segundo link da descrição tá aqui o nosso curso grátis de vídeo para vocês conhecerem e verem se vocês gostam, que esse é um dos nossos primeiros passos do Videoflix. Então o Videoflix é isso, só que a gente expandindo esse universo ao máximo. Certo, meus queridos? Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam aqui no canal e a gente se vê nos nossos próximos vídeos. Um abraço, falou!